O que aconteceu com as tábuas da lei depois de Moisés? Elas foram escritas pelo próprio dedo de Deus, colocadas dentro da Arca da Aliança, guardadas no lugar mais sagrado do tabernáculo, mas de repente desapareceram da narrativa bíblica. Nenhuma pista, nenhum aviso, nenhuma explicação. Por que a Bíblia silenciou sobre isso? Onde essas tábuas estão agora? E o mais importante, o que esse mistério ainda revela sobre o caráter de Deus e o plano para a nossa salvação? No vídeo de hoje, você vai mergulhar em um dos maiores enigmas da fé e sair com uma nova visão sobre a lei, a graça e a eternidade. Por séculos, os olhos do mundo têm se voltado para um mistério silencioso, mas profundo. O que aconteceu com as tábuas da lei entregues por Deus a Moisés no Monte Sinai? Aquelas pedras sagradas, esculpidas pelo próprio dedo de Deus segundo o Êxodo 31:18, continham os 10 mandamentos, a base moral e espiritual da aliança entre Deus e o povo de Israel. Foram mais do que simples leis. Eram um símbolo da presença divina e da santidade que cercava o povo escolhido. Contudo, após as narrativas iniciais da entrega e quebra das primeiras tábuas e da confecção das segundas, a Bíblia começa a silenciar-se sobre o destino final desses objetos. Não há menção direta sobre o que ocorreu com elas após a morte de Moisés, durante o tempo dos reis, nem mesmo no cativeiro. Essa ausência de detalhes levanta uma pergunta que ecoa até hoje: onde estão as tábuas? Foram escondidas? Perdidas? Destruídas? E por que esse silêncio parece tão intencional? A resposta, embora não esteja em um único versículo, pode ser construída a partir de pistas espalhadas pela Escritura. Ao seguir essa trilha, descobrimos mais do que um objeto perdido, encontramos um chamado à reverência, à responsabilidade espiritual e ao temor de um Deus que se revela e também se esconde. A Bíblia nos apresenta 2 versões das tábuas da lei. As primeiras foram escritas pelo próprio Deus, entregues a Moisés no Sinai após 40 dias e 40 noites de jejum e comunhão com o Altíssimo. Êxodo 24:31. No entanto, ao descer do monte e ver o povo adorando o bezerro de ouro, Moisés quebra as tábuas em um gesto simbólico e indignado. Êxodo 32:19, representando a quebra da aliança antes mesmo dela ser formalmente estabelecida. Posteriormente, Deus ordena que Moisés lavre 2 novas tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e que suba novamente ao monte. Desta vez, é Moisés quem escreve os mandamentos, segundo as palavras ditadas por Deus. Êxodo 34:1-28. Essas segundas tábuas foram então colocadas dentro da Arca da Aliança. Deuteronômio 10:5. O objeto mais sagrado do tabernáculo, guardada no Santo dos Santos. A arca simbolizava a presença de Deus entre o povo, e as tábuas ali contidas representavam o fundamento moral dessa presença. Por séculos, elas foram protegidas pelos sacerdotes e nunca deviam ser vistas ou tocadas, a não ser pelo sumo sacerdote, e ainda assim apenas uma vez por ano, no dia da expiação. A reverência e o mistério que cercavam a arca tornaram as tábuas um símbolo do pacto eterno, mas também iniciaram o silêncio sobre seu destino. Durante o reinado de Salomão, quando o templo foi construído em Jerusalém com magnificência sem igual, a Arca da Aliança foi levada para o Santo dos Santos do novo santuário. Segundo 1 Reis 8:9, as tábuas ainda estavam lá. Na arca nada havia, senão somente as 2 tábuas de pedra que Moisés ali tinha posto em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel. A presença das tábuas é confirmada, mas a partir daí, nunca mais são mencionadas diretamente. Com o passar dos séculos, durante os períodos de idolatria, invasões e destruição, como no reinado de Nabucodonosor e o cativeiro babilônico, a Bíblia silencia sobre o paradeiro da arca e, portanto, das tábuas. O livro de 2 Reis 25 descreve a pilhagem do templo, a remoção de utensílios sagrados, mas não menciona a arca nem as tábuas. Isso levou estudiosos a sugerirem que os próprios sacerdotes podem ter,
las escondido para impedir que fossem profanadas, talvez em uma câmara secreta do templo ou em cavernas nos arredores de Jerusalém. Essa teoria é reforçada por escritos apócrifos e tradições judaicas, como o segundo livro de Macabeus 2:4-8, que relata que o profeta Jeremias escondeu a arca em uma caverna do Monte Nebo, onde Moisés morrera. Embora não seja canônico, o texto ecoa um temor real: não permitir que o objeto mais sagrado de Israel caísse nas mãos do inimigo. Com a chegada do Novo Testamento, algo surpreendente acontece. As tábuas da lei desaparecem fisicamente, mas ressurgem espiritualmente. Em 2 Coríntios 3, Paulo afirma que agora, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O apóstolo aponta para uma transição profunda. A lei que antes estava gravada em pedra, agora é escrita no coração humano pela ação do Espírito Santo. Isso não apenas indica uma mudança de regime da antiga aliança para a nova, mas também reforça o valor simbólico e eterno das tábuas, mesmo após seu desaparecimento físico. A lei de Deus permanece, mas não mais confinada a um objeto oculto ou a um templo destruído. Ela habita agora no coração dos que creem, tornando cada discípulo uma espécie de arca viva, onde o Espírito escreve santidade e justiça. Esse paralelo reforça uma verdade essencial. A ausência das tábuas não é uma perda, mas uma preparação para algo maior, a vinda do verdadeiro mediador Jesus Cristo, que cumpre a lei, vive a justiça e se torna o novo caminho para Deus. Assim, o desaparecimento das pedras antigas não é esquecimento, é cumprimento. Nos dias atuais, arqueólogos, teólogos e curiosos continuam a buscar desesperadamente a Arca da Aliança e, com ela, as tábuas da lei. Diversas teorias afirmam que a arca está escondida em túneis sob o monte do templo ou que foi levada para Aksum, na Etiópia. Filmes, livros e documentários alimentam o fascínio popular por esse objeto sagrado, como se sua descoberta pudesse confirmar a fé ou desencadear profecias. No entanto, a ausência das tábuas talvez seja intencionalmente divina. Deus pode tê-las retirado do cenário humano para evitar que se tornassem ídolos, da mesma forma que a serpente de bronze teve que ser destruída, 2 Reis 18:4, por ter virado objeto de adoração. A fé verdadeira não se ancora em objetos, mas na presença real de Deus. O que a Bíblia faz, ao calar sobre o destino das tábuas, é nos lembrar de que o essencial já foi entregue não em pedra, mas na cruz. A busca pelas tábuas pode ser fascinante, mas a busca pelo Deus que as escreveu é o que verdadeiramente salva. Porque, ao final, não são as pedras que nos transformam, é a palavra viva gravada pelo Espírito no nosso ser. As tábuas da lei talvez nunca sejam encontradas, mas isso não significa que foram perdidas. Porque o Deus que escreveu em pedra, hoje escreve no coração. Se esse conteúdo falou com você, comente aqui embaixo. Digo: Senhor, grava a tua lei em meu coração. Não esqueça de se inscrever no canal Origens Eternas, ativar o sininho, e compartilhar este vídeo com alguém que ama os mistérios da Bíblia. E se você deseja nos ajudar a continuar esse trabalho, qualquer valor doado será uma semente de fé para que a palavra de Deus alcance ainda mais corações. Deus te abençoe e que a palavra eterna jamais se apague dentro de você.